Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 262. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ageu, mas antes eu vou ler o Salmo 137, porque era para ter lido ontem e eu acabei esquecendo e não li ontem. Então eu vou começar lendo o Salmo 137, depois nós vamos dar sequência no plano cronológico e vamos entrar no livro de Ageu e eu lerei para você os 2 primeiros capítulos. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela sua bondade, pela tua fidelidade, pela oportunidade que temos de estarmos na tua presença para te conhecermos mais através da tua palavra. Pedimos para que teu Espírito Santo revele a tua vontade para nós, revele os teus planos, nos ensine a entender a tua palavra, te conhecer mais através da tua palavra, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão. Que possamos te amar ainda mais depois da leitura de hoje, compartilhar com as pessoas, amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos e as pessoas que já convivem conosco. Que nós possamos, Pai, proclamar as suas verdades, praticar a nossa fé. Pedimos para que o Senhor nos dê ousadia para proclamar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Amém. Agora eu vou ler para vocês Ageu. Ageu fica logo depois de Sofonias. O livro só tem 2 capítulos e vamos começar a leitura agora. Ageu, capítulo 1. A ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ageu capítulo 2, o esplendor do novo templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Promessa de bênçãos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar no pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar em alguma coisa dessas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. As promessas para Zorobabel. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão.
cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meus servos Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Amém. O Salmo 137 é uma das intensas expressões de lamento e dor da Bíblia. Ele não possui título ou autor conhecido, mas claramente se refere ao período do exílio babilônico, que começou em 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo o povo de Judá. O salmo foi provavelmente escrito por um dos exilados que sobreviveu ao trauma da destruição da Cidade Santa e agora vive à margem dos rios da Babilônia, lamentando o passado e ansiando por justiça. Este salmo representa um registro emocional profundamente pessoal da crise espiritual enfrentada por um povo que, além de ter perdido a sua terra, seu templo e sua liberdade, também se viu forçado a reavaliar sua fé longe da presença visível de Deus em Sião. Como observa alguns estudiosos pastores, o Salmo é um retrato do coração sangrando de dor dos exilados que perderam tudo, menos a fé. O pano de fundo inclui também a hostilidade de Edom, que comemorou a queda de Jerusalém e a brutalidade da Babilônia, que destruiu tudo que era sagrado ao povo judeu. Não é à toa que o salmista encerra o poema com palavras duras e imprecatórias, pedindo que Deus faça justiça. Esse é um salmo que fala de saudade, lealdade e, sobretudo, justiça divina. O livro de Ageu é o segundo livro mais curto do Antigo Testamento. Apenas Obadias é o mais curto. O estilo literário de Ageu é simples e direto. O conteúdo do livro é um relato de 4 mensagens de um profeta pós-exílico, aparentemente insignificante, cujo ministério teve uma duração limitada. No entanto, a importância de sua mensagem e de seu papel no incentivo à reconstrução do templo não deve ser subestimável. Notável no ministério de Ageu é a sua consciência da origem divina de suas mensagens. Não menos que 25 vezes em seus 2 breves capítulos, Ageu afirmou a autoridade divina de suas mensagens. Ele não apenas introduziu seus sermões com "Assim diz o Senhor dos Exércitos", mas também os concluiu da maneira semelhante, declara o Senhor dos Exércitos, e salpicou essas expressões ao longo de suas mensagens. Ele tinha plena consciência de ser o mensageiro de Deus. A vida e o ministério de Ageu estão envoltos em relativa obscuridade. Ele foi o primeiro profeta através do qual Deus falou à comunidade judaica pós-exílica. Suas 4 mensagens são todas datadas no 2º ano de Dario I. Ele foi logo acompanhado pelo profeta Zacarias, que continuou e completou a tarefa de incentivar o povo a reconstruir o templo. Ageu se referiu a si mesmo simplesmente como profeta Ageu. Nada se sabe sobre sua ascendência ou genealogia. Seu nome aparentemente significa festivo, derivado da palavra hebraica Ag, um festival. Alguns estudiosos supõem que ele tenha nascido em um dia de festa, mas nada do texto sustenta isso. Alguns acreditam que a sua referência ao templo salomônico, em Ageu capítulo 2, versículo 3, mostra que ele era um dos exilados que o viram ser destruído em 586 a.C. Se assim for, ele pode ter sido um profeta idoso. É interessante que algumas versões antigas do Antigo Testamento atribuam a autoria de certos salmos a Ageu ou Zacarias, como, por exemplo, o Salmo 137, que lemos hoje. O contexto histórico do livro de Ageu, a destruição do templo em Jerusalém pelos exércitos babilônicos, marcou o fim de uma era na vida nacional e religiosa judaica. Como exilados na Babilônia, os judeus estavam sem templo e sem sacrifícios. Embora pudessem dirigir suas orações em direção a Jerusalém, foi somente sobre as generosas políticas de Ciro, o grande rei da Pérsia,
que quase 50.000 judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém com Zorobabel, acompanhados por Josua, o sumo sacerdote, e os profetas Ageu e Zacarias. Os sacrifícios levíticos foram logo restabelecidos em um altar reconstruídos para ofertas queimadas, e no segundo ano do retorno, a fundação do templo foi lançada. No entanto, o assédio samaritano e a eventual pressão persa interromperam a reconstrução do templo. Então, a apatia espiritual se instalou, e por cerca de 16 anos mais, até o reinado do rei persa Dario, a construção do templo foi descontinuada. No segundo ano de Dario, Deus levantou o profeta Ageu para encorajar os judeus na reconstrução do templo. Sua tarefa era despertar os líderes e o povo de Judá de sua letargia espiritual e incentivá-los a continuar trabalhando no templo. O sucesso inicial de Ageu em sua missão foi complementado pelos esforços contínuos de Zacarias até que a reconstrução do templo fosse concluída em 515 a.C. Ageu capítulo 1 é um dos livros proféticos do Antigo Testamento que fala sobre a reconstrução do templo de Jerusalém após o exílio babilônico. Ageu, o profeta do Senhor, começa sua mensagem logo no versículo 1, identificando a data da profecia como o segundo ano do reinado do rei persa Dario. É importante notar que esta época foi durante os tempos dos gentios, quando Israel não tinha um rei próprio. A mensagem de Ageu é dirigida aos líderes de Judá, Zorobabel e Josua, que negligenciaram a reconstrução do templo em detrimento das suas próprias casas. Ageu repreende o povo por sua indiferença egoísta e os adverte que seu afastamento de Deus resultou em pobreza e fracasso econômico. No entanto, Ageu também oferece uma palavra de encorajamento, prometendo que o Senhor estaria com eles na reconstrução do templo. Com esta palavra, Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, eu falei em algumas vezes aqui neste áudio, ao invés de Josué, eu falei Jesua, mas é Josué, tá bom? Bom, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o remanescente obedecem a Deus e começam a trabalhar na reconstrução do templo, o que resulta em uma bênção do Senhor sobre o povo. Ao estudar o livro de Ageu, nós somos lembrados da importância de priorizar a adoração a Deus em nossas vidas, em vez de nossas próprias necessidades e desejos egoístas. Este livro foi escrito há muitos séculos atrás, mas a mensagem contida nele ainda é extremamente relevante para nós hoje. Ao ler esse capítulo 1, nós somos lembrados da importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Como o povo de Judá, muitas vezes nos distraímos com os nossos próprios interesses e desejos, negligenciando as coisas de Deus. Mas como Ageu nos lembra, nossa prosperidade e bem-estar depende do nosso relacionamento com Deus. E quem é esse Deus em quem devemos colocar nossa confiança e adoração? É o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a pedra angular da nossa fé e da nossa vida. Ele é o fundamento sobre o qual devemos construir nossas vidas. E assim como o povo de Judá foi exortado a reconstruir o templo, nós também somos chamados a construir nossas vidas sobre a rocha, que é Cristo. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Assim como o povo de Judá precisava da orientação e do poder de Deus para reconstruir o templo, nós também precisamos do Espírito Santo para nos guiar em nossa caminhada cristã. E quando confiamos em Deus e buscamos fazer a sua vontade, podemos ter a certeza de que Ele nos ajudará a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Ageu capítulo 2 contém 3 mensagens proféticas direcionadas aos líderes e ao povo que estavam trabalhando na reconstrução do templo em Jerusalém. A segunda mensagem, que abrange os versículos 1 ao 9, é uma promessa profética da futura glória do templo. O profeta começa repreendendo o povo
por fazer comparações negativas entre o templo atual e o templo de Salomão, que foi destruído décadas antes. Deus encoraja o povo a continuar a reconstrução, prometendo-lhes a sua presença e habitação no templo. Ele também anuncia a vinda de um futuro glorioso para o templo, incluindo a promessa de que as nações trarão tesouro para a sua adornação. A mensagem termina com a promessa de que o templo restaurado será ainda mais glorioso que o antigo templo de Salomão, porque seria adornado pela presença do Messias. Esta mensagem de Ageu fala da esperança e do futuro prometido por Deus aos seus servos, o que nos incentiva a confiar na sua fidelidade e a permanecer fiéis à sua obra. Dos versículos 15 ao 17, o profeta lembra ao povo das consequências da desobediência passada, que resultou em uma economia arruinada e uma colheita pobre. No entanto, Ageu também nos lembra da reconstrução do templo como início de uma bênção presente. No versículo 23, há uma profecia messiânica sobre Zorobabel, governador de Judá, que representa o Messias vindouro. O livro de Ageu nos ensina sobre a importância da obediência e fidelidade ao chamado de Deus, confiando em sua promessa de bênçãos futuras. Nós temos algumas reflexões sobre esse segundo capítulo. Nós percebemos claramente a mensagem de Deus para o seu povo. Ele quer que o seu templo seja construído e que o seu povo se volte para ele. Mas, ao olharmos esse capítulo 2, encontramos uma mensagem ainda mais profunda e significativa para os nossos dias. Assim como o povo de Israel, muitas vezes nos desviamos dos caminhos de Deus. Nós colocamos nossos próprios interesses e desejos acima dos planos e da vontade do Senhor. Isso nos leva a enfrentar as consequências do nosso pecado, assim como o povo de Israel enfrentou a escassez e a dificuldade econômica. Mas, assim como Deus falou ao povo de Israel através do profeta, Ele também fala conosco hoje. Deus nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Ele nos chama para construir o seu templo em nossas vidas, para que Ele possa habitar em nós e nos abençoar. No entanto, a mensagem de Ageu não é apenas sobre arrependimento e construção de templo. É também sobre as promessas de bênçãos presentes e futuras que Deus tem para nós. Ele nos diz para termos coragem e sermos fortes, porque Ele está conosco. Ele promete que as coisas serão melhores do que eram antes, assim como prometeu ao povo de Israel que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Mas a mensagem de Ageu vai além disso. Ela aponta para o Messias que viria para trazer a salvação a todas as nações. Em Ageu 2, versículo 7, Deus diz: farei tremer todas as nações, e as riquezas de todas as nações virão para cá. Encherei este templo de glória, assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa promessa aponta para o futuro reino de Deus, onde todas as nações virão e adorarão a Ele, e onde a glória de Deus encherá todo o lugar. Amém? Assim terminamos o livro de Ageu e este áudio com várias lições tão preciosas para as nossas vidas, nos ensinando as bênçãos presentes e as futuras que Deus tem para nós. Que possamos ter coragem, sermos fortes, lembrando que Deus sempre está conosco. E que Ele te abençoe e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.